essa aula de hoje é então a primeira aula do curso de Design Digital, da disciplina Design Digital. Essa primeira aula então, ela vai falar sobre a teoria das cores, mas nós vamos ter essa aula dividida em dois, tá? Então essa é a primeira parte, a teoria das cores, vamos ver a parte teórica mesmo, e aí na próxima aula a gente vai ver na prática como é que a gente pode misturar cores, como é que a gente pode entender melhor esse estudo das cores, tá? Vou usar uma apresentação aqui com vocês, quero que vocês me acompanhem aí para vocês estudarem aí por conta, tá bom? Vamos lá? Vamos ver a nossa apresentação aqui? Muito bem. É isso aí. Então é o seguinte, primeiro ponto importante aí é a gente pensar aí, como é que nós vemos as cores? Como é que o nosso organismo, nosso corpo foi criado ou foi feito para ver as cores, certo? Quem descobriu isso muito tempo atrás foi um cientista, Isaac Newton. Talvez você não conheça o Isaac Newton, mas está aí o Isaac Newton. Por que o Isaac Newton ele que teve essa ideia? Bom, ele começou a estudar o tal do prisma. Já ouviu falar do prisma? O prisma é esse cara aí que você está vendo agora. É um vidro ou um acrílico onde o Isaac Newton estudou e percebeu que ele conseguia decompor a luz que entrava no prisma. Você pode perceber aqui, ó, que entra uma luz branca e aí ela sai uma luz colorida. Quer dizer, as cores decompostas. Então, o prisma, se você tiver um dia a oportunidade de comprar um para fazer esse experimento, na hora que você emitir um feixe de luz branco nele, um laser, algo assim, do outro lado saem as cores parecido com um arco-íris. Então, talvez isso faça você lembrar da capa do CD, do álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Bom, mas isso é devaneio cognitivo. Quais são as cores que saem do lado dali? Essas cores são o que a gente chama de espectro da luz visível. Então, essas cores que vocês estão vendo aí na tela são as cores que o prisma consegue decompor. Então, não são todas as cores que estão aí, porque as cores são, na verdade, todas as cores que existem, na verdade, são misturas dessas cores aí. Mas essa é a faixa das cores visíveis, ou seja, aquelas cores que o nosso olho consegue enxergar. Porque, acredite, a luz tem cores que a gente não consegue enxergar. Então, você pode ver aí, por exemplo, aqui está o comprimento de onda e a frequência. Ou seja, essas luzes são emitidas dessa forma em frequência e no espectro que a gente consegue enxergar ou não. Então, por exemplo, nesse espectro aqui de onda mais ou menos 625 a 740 é considerado vermelho, a luz com frequência mais baixa. Se tiver abaixo disso, nós não conseguimos enxergar, mas ela existe. Por isso que você já deve ter ouvido falar do infravermelho. Infra quer dizer abaixo. Então, existe uma luz aí que algumas câmeras até conseguem captar que o nosso olho humano não consegue, porque ele está no infravermelho. É usado às vezes até no controle remoto da televisão, coisas assim. E aí, depois o espectro de frequência vai aumentando e a gente vai enxergando cores diferentes até chegar no violeta. Aí que você já deve ter ouvido também falar do ultravioleta, UV. Então são luzes que a gente também não consegue ver, estão acima do violeta. Então, somente essas cores a gente consegue enxergar ou a mistura delas. Então aí está uma representação do nosso olho. Então a luz entra por aqui, ó, aqui, através do... Ó, a luz entra aqui. Opa, perdão, desculpa. A luz vai entrar aqui, através da pupila. Isso aqui é uma lente, vai refletir aqui no fundo do olho, né, onde tem aqui as bastonetes, onde ele decifra e ele faz a decomposição das cores, certo? Então essa é a característica. Uma outra coisa interessante também é que na verdade tudo é reflexo da luz visível, que é a luz branca. E então as coisas que a gente enxerga, na verdade elas são reflexos da luz branca batendo em algum lugar e refletindo no nosso olho nesses comprimentos de onda que nós mencionamos. Por isso, essa representação que você está vendo agora
faz a gente entender melhor que quando uma luz branca bate num objeto verde, todas as outras cores não refletem, mas a cor verde reflete. A mesma coisa, quando uma luz vermelha, aliás, uma luz branca bate num objeto vermelho, todas as outras cores menos o vermelho refletem. Então a gente enxerga o vermelho. Quando um objeto bate no azul, então todas as outras cores, a não ser o azul, não são absorvidas e o azul a gente reflete, a gente consegue enxergar. O que acontece com o branco e com o preto? O branco é exatamente a luz branca. Então, quando uma superfície branca bate uma luz nela, ela reflete todas as cores. Todas as cores juntos formam o branco. É o que a gente enxerga como branco. E quando uma superfície é preta, escura, aí é exatamente ao contrário. Essa superfície não reflete nenhuma luz. Então a gente enxerga preto. Muito simples, né? Então é mais ou menos assim. No nosso dentro desse espectro aí, existem cores primárias, secundárias e terciárias. Né? Bom, o que seria cores primárias? São cores que não podem ser decompostas. E cores primárias podem ser usadas para formar novas cores, que são as cores secundárias ou terciárias. No caso, no computador ou na impressão, a gente usa dois tipos de padrões de cores primárias. Um deles é o famoso RGB, Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Então você está vendo aqui, ó, vermelho, verde e azul, certo? Você pode ver aqui que o amarelo, nesta composição, o amarelo, o ciano e o magenta são cores secundárias. E o branco é a soma de todas as cores, que é o que você vai estar vendo aqui no meio. Pessoal, esse é o padrão usado nos computadores. Então, quando você for fazer um site, quando você for fazer um aplicativo para web, ou quando você for fazer um aplicativo para dispositivos móveis, celulares, web, tablets, ou quando você for fazer um desktop, um software desktop, esse é o padrão utilizado. Então, quando você for escolher as cores, você vai ter que decompor elas em RGB, certo? Aí existe um outro padrão de cores primárias também, que é o CMYK, chamado CMYK. Essa cor, ela tem 4 letras porque o preto está incluído nela. Então é ciano, magenta, yellow e black. Ciano, magenta, yellow ou amarelo e o black, preto, certo? Esse padrão de cores é usado na impressão, nas gráficas e até na sua impressora, se você tiver uma em casa, aquela que tem 4 tubão assim, é uma impressora que imprime em 4 cores: ciano, magenta, yellow e black. Todas essas cores formam qualquer tipo de impressão que você puder imaginar. Então esse é um padrão se caso vocês forem criar alguma coisa gráfica impressa. Nós não costumamos usar esse tipo de padrão na produção de sites, dispositivos móveis ou aplicativos e softwares. Aqui uma roda de cores com a mistura. Primeiro aqui o RGB, por exemplo, vermelho, azul e verde são cores primárias neste padrão. No amarelo, ciano e magenta, cor secundária. E a mistura de algumas dessas cores, nós encontramos uma cor terciária, por exemplo, essa daqui. São cores que a partir daí começa a não ter nome específico, né, para as cores. E o CMYK, a gente pode perceber que é meio que ao contrário, exatamente ao contrário do RGB, certo? E aqui tem um terceiro padrão que a gente não costuma usar, existe também, mas a gente não costuma usar nos gráficos. Bom, nós vimos até agora então é que nós temos um padrão para utilizar e nós vamos utilizar esse padrão nas nossas aulas. RGB, Red, Green, Blue. E esse padrão, depois a gente vai explicar como é que faz para montar uma cor na segunda aula, na aula mais prática sobre cores, certo? Mas a gente precisa entender algumas coisas além da cor especificamente. Elas têm propriedades. Quais são as propriedades das cores? Então, algumas delas são essas daí, ó: matiz, saturação, brilho,
matiz, saturação e brilho. Nós vamos entender cada uma delas especificamente. Ok? Bom, antes de a gente entender, dá uma olhada nessa composição de cores aí. Então, aí está uma boa parte das possíveis cores que você vai usar em algum lugar nos seus trabalhos aí. Existem cores semelhantes e variações de brilho, de matiz e saturação. Nós vamos entender como que isso se explica em cada uma dessas cores aí. Primeiramente, a matiz. O que é matiz? Matiz é o nome da cor, exatamente a variação da cor mesmo. Então, verde, azul, amarelo são matizes diferentes. Agora, existe uma variação de verde, variação de azul, variação de amarelo. Então, eu não mudo a matiz, eu mudo apenas saturação e brilho. Agora, quando eu mudo a cor mesmo, eu estou mudando a matiz. É o nome da cor segundo a nossa percepção visual. Como você está vendo aí, verde, vermelho e azul. Eu acho que você está vendo, porque eu sou meio daltônico, não enxergo direito. E a saturação, o que é? Bom, a saturação, também chamado de croma, refere-se à pureza da cor. Está escrito da cor aí, mas é da cor, tá? Está relacionado à quantidade de cinza que ela possui. O que a gente está dizendo? Uma cor saturada, ela pode apresentar uma quantidade maior ou exagerada daquela matiz que a gente está escolhendo. Quando isso acontecer, ela está saturada. E a gente pode, então, diminuir a quantidade de cor acrescentando cinza. Então, o cinza não é uma cor de verdade, se for ver, no RGB. O cinza, na verdade, é um pouco de branco, um pouco de preto. É uma mistura de todas as cores ao mesmo tempo, que forma um cinza. Então, quando a gente acrescenta cinza em qualquer cor, ela tende a tirar a saturação dessa cor. Então, é o que você está vendo aqui. Da direita para a esquerda, cores mais saturadas. Ou a cor mais saturada nessa informação é a da direita. Você está vendo aí, uma cor semelhante a vermelho. Quando eu acrescento cinza, vindo da esquerda para a direita, então eu tiro a saturação da cor. Eu estou tornando ela mais próximo do cinza, ou até, quando você pode ver, se tornou preto, quando eu exagerei aí na quantidade de cinza. Certo? Então eu até perdi a cor aí. Mas são variações de vermelho, ou algo assim. Isso é saturação. E o brilho? O que seria brilho? O brilho é a luminosidade, a claridade, mais preto ou mais branco. Então, na verdade, é praticamente o inverso da saturação. Então, quando eu tenho uma cor, eu vario colocando mais brilho nessa cor ou menos brilho. Ou seja, mais branco, menos brilho, mais preto. Como assim? Então aí você está vendo ao contrário. Qual é a cor mais brilhante, mais clara, mais luminosa? Com certeza é a da direita. Da direita para a esquerda, menos brilho, menos luminosidade. Então é isso. A gente varia as cores conforme a quantidade de RGB em cada uma delas. De red, green e blue em cada uma delas. Quando eu quero trabalhar com uma cor específica, eu coloco aquela cor, por exemplo, red, coloco mais red, e eu não trabalho com green e blue, ou eu trabalho com um pouco de cinza para amenizar a cor ou aumentar a luminosidade. Certo? Bom, o que a gente está entendendo até aqui então? Vamos só dar uma recapitulada aí. O que você entendeu até aqui? Bom, primeiro, cores, como o nosso olho enxerga as cores, né? Nós não temos como trabalhar em cima disso, porque o ser humano não somos todos iguais, a não ser alguns que são daltônicos, enxergam um pouquinho diferente, misturam um pouco de cores e assim por diante. Então, a gente enxerga cores e existem uma quantidade de cores limitada, porque o nosso olho não enxerga uma cor acima do violeta, ultravioleta para cima, e não enxerga cores abaixo do vermelho e infravermelho. Essas cores do espectro de luz visível, elas podem se misturar, formar cor primária, secundária, terciária. São mistura de cores. Então, no computador, foi feita uma representação disso. No computador, a gente usa uma representação chamada RGB, Red, Green, Blue, onde a gente mistura
cores do tipo vermelho, verde e azul e formamos todas as cores possíveis, certo? E nós entendemos também que as cores têm algumas propriedades, como saturação, brilho e matiz, que é o nome da cor. Agora, a gente vai falar sobre uma questão relacionada à sensação que a cor pode dar. Então, quando a gente for elaborar um layout, quando a gente for elaborar a interface de um software, aplicativo ou web, nós temos que pensar nisso. Qual é a sensação que eu quero passar com a cor que eu vou escolher para o meu trabalho, certo? Vamos continuar aqui, ó. Então, a cor tem temperatura, acredite nisso. Aqui tem uma divisão para você entender quais seriam as cores mais frias e quais as cores mais quentes. Essa é uma das leituras que nós temos para as cores, certo? Então, se eu quero passar uma imagem de algo quente, quero falar sobre piscina, quero falar sobre um parque aquático, evidentemente vou evitar usar cores que estão nesse espectro do lado de cá, ou procurar evitar usar cores do lado de cá. Mas se eu for falar sobre passeio para Campos do Jordão no inverno, então eu poderia usar cores que estão do lado de cá. Essa é uma das leituras. Pessoal, eu não vou falar aqui nessa aula, mas existe um negócio chamado psicologia das cores. Então, as cores, além de serem quentes ou frias, elas têm outras características também que podem passar sensações. Então, nesta aula não é nosso foco, mas a gente está dando uma ideia aqui para você entender, certo? Então, esse é um detalhe interessantíssimo, certo? Se você quiser pesquisar mais sobre isso, então com certeza você vai encontrar informações debaixo do tópico Psicologia das Cores. Procure essa informação. Então, nós vamos ter uma atividade aqui relacionada a isso. Eu quero que você pesquise Psicologia das Cores e veja como as marcas famosas como McDonald's, Burger King ou Microsoft, Apple, como elas trabalham com as cores, como elas escolhem as cores delas, certo? Então, pessoal, essa aula é isto neste momento. Nós vamos ter um segundo momento nesta aula sobre teoria das cores, em que nós vamos usar um software qualquer de edição para misturar cores e aprender a montar cores. Aprender como que eu monto uma cor através do seu código, da numeração decimal ou hexadecimal, ou até usar outras técnicas para isso, certo? Por hora, esta primeira parte da aula está finalizando agora. Forte abraço!